A graça de Deus com Abraão. Meus amados, queridos irmãos, nós vemos aqui em Gênesis 12, do versículo 10 ao 20, quando Abraão falhou diante da provação, abandonando o lugar da bênção onde Deus tinha mandado ele ficar. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará, jamais me faltará. E nós vemos aqui que a mão de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, que é um favor imerecido, foi e apanhou Abraão, como todos nós. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração. Abraão não foi um profeta da lei. Abraão foi bem antes da lei. Ele foi na graça. E Abraão, mesmo sendo na graça, nos ensinou que o dízimo não é da lei, mas sim da graça, porque Abraão deu o dízimo de tudo e ele é o pai da fé, assim conhecido, assim chamado na Bíblia e para todos nós. E nós lemos assim, e havia fome naquela terra. Quando veio a fome, a provação, Abraão, como humano, saiu dali. Mas ele não deixou de ser Abraão. E desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão, a mim e a ti guardarão em vida. Dize: peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Então ele saiu apostatado e ainda mentindo, mas ele não deixou de ser o que ele era, Abraão, amado por Deus, e a graça de Deus estendeu até lá e poupou Abraão. E todos nós, irmãos, todos na Bíblia, Davi, todos nós, quando nós chegarmos lá do outro lado, naquela ceia, nas bodas do Cordeiro, nós vamos cantar a sublime graça. Ninguém chegará lá por mérito humano. E continuando. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. E viram-na os egípcios, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e servas e jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas. Quem estava errado, quem estava fora do posto do dever, quem estava mentindo era Abraão, mas ele era o profeta de Deus. E em vez dele ser ferido, quem foi ferido aqui foi Faraó. E a mão de Deus, a graça de Deus estava sobre ele. Meus amados irmãos, quando Deus abençoa uma pessoa, aquela pessoa está abençoada. E quando Deus amaldiçoa uma pessoa, ela está amaldiçoada. Quando Deus abençoa uma pessoa, não há nada, não há ninguém que possa amaldiçoar aquilo. E quando Deus amaldiçoa, não tem ninguém que possa abençoar. Você vê que lá Acabe estava amaldiçoado, então não tinha quem pudesse abençoá-lo.
E feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que era tua mulher? Porque disseste é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e tudo o que tinha. Que coisa maravilhosa! Mesmo errado, mesmo lá, ele era um profeta de Deus e a graça o apanhou. Se não fosse a graça, irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus, onde eu estaria? Onde você estaria? Na primeira falha que nós tivéssemos cometido, Deus teria fulminado conosco. Mas nós já nascemos, viemos este mundo sendo gerado de forma de pecado, viemos falando mentiras, mas a graça do Senhor Jesus Cristo foi estendida a todos nós. Nós devemos ser agradecidos a Deus. Se tem uma coisa que nós devemos ser, é agradecidos por essa grande graça, essa sublime graça, que não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para Deus que compadece, é para aqueles que Ele elegeu e predestinou antes da fundação do mundo. Quem não crê em eleição e predestinação, não crê na Bíblia. Porque em Efésios, capítulo 1, fala da eleição e predestinação. Ele sendo onisciente, onipresente, onipotente, ele pôde eleger. E a graça de Deus apanhou a todos, apanhou José, Davi, Sansão, todos os heróis da Bíblia, todos chegarão lá pela graça do Senhor Jesus Cristo. Ama essa graça, canta essa graça, e a graça é aquilo que você não merece, é aquilo que eu não mereço, e que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos meus irmãos, e quando esta vida terminar, nós pormos, como o profeta fala, como poeta, além do sol, naquela mesa de quilômetros, e ele enviar, e quando ele vier, digo, lá na mesa, andando no seu manto, enxugando cada lágrima, e dizendo: entra para o gozo do Senhor, não chores mais, e nós olharmos uns para os outros ali, por certo nós derramaremos a última lágrima, e nós olharemos uns para os outros e perguntaremos, como diz o hino: conta-me, irmão, como você chegou, como você venceu e chegou aqui. Nós olharemos uns para os outros e falaremos: irmão, foi a graça, a sublime graça nos carregou pelo vale da sombra da morte, a sublime graça nos carregará pelos vales, pelos montes, pelos outeiros, pelos valados. A sublime graça tem estas asas poderosas para nos sustentar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo te abençoe e te sustenta, em nome de Jesus Cristo. Amém.